Vamos então começar o 6º capítulo, Manifestações Visuais. Nós vamos começar aqui perguntas sobre as aparições. Então vamos entender aqui a questão da diferença entre aparições e vidência. O médium vidente é aquele que vê espíritos 24 horas, é aquele que não sabe se ele está falando com um encarnado ou com um desencarnado. Ele tem o tempo todo a capacidade de visualizar os espíritos que estão à sua volta. Isto é extremamente raro. Os médiuns videntes são extremamente raros. Nós vamos ver aqui no livro dos médiuns. O que nós mais vemos o que mais acontece são aparições. Então não é um médium vidente, às vezes não é nem um médium ostensivo que numa determinada situação vê um espírito muito rápido, tem uma visão ou alguma coisa muito rápido. Isso nós estamos falando em vigília, porque desdobrado durante o sono, todo mundo vê espírito, todo mundo conversa, pode não lembrar, mas vai ver pelo menos seu mentor e a sua família espiritual. Mas em vigília, acordado, é muito raro os médiuns videntes. Então, o que nós mais temos são aparições que podem acontecer com pessoas que não são médiuns ostensivos. E as pessoas que não leem, as pessoas que não estudam, vão cair na besteira de dizer para essa pessoa: se você viu um espírito, você é médium. Não. Você pode, por algum motivo, algum espírito ter mexido com a tua visão para que você visse alguma coisa, para te meter medo, ou então você, por no estado de saúde mais debilitada, está, digamos assim, com o corpo por estar debilitado, está com o seu perispírito mais desligado do corpo, então aí tem a possibilidade de ver este ou aquele espírito, às vezes até um espírito familiar que vem para dar uma ajuda, para dar um alento, aquela pessoa que você... Nossa, eu vi meu avô, vi minha mãe, aquilo dá uma paz, dá uma injeção de energia. Então tem uma série de situações que são aparições. É isso que nós vamos ver agora. Perguntas sobre as aparições. Perdão. Nós estamos na questão de número, aliás, no item, O livro dos médiuns são itens. No item 100. De todas as manifestações espirituais, as mais interessantes são, sem contradita, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Ver-se-á pela explicação deste fenômeno que ele não é mais sobrenatural do que outros. Damos primeiro as respostas que a esse respeito foram dadas pelos espíritos. E aqui nós vamos ver uma sequência de 30 perguntas do Kardec dentro desse item número 100 acerca das aparições. Então vamos começar as perguntas. Os espíritos podem se tornar visíveis? Sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem também durante a vigília, acordados, mas é mais raro. Então, normalmente se vê durante o sono, é normal durante o sono. Em vigília, aqueles que conseguem ver os espíritos o tempo todo, é um caso extremamente raro. E aqui tem uma nota do Kardec. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desliga dos laços materiais. Ele está mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos com os quais entra em comunicação. O sonho não é senão a lembrança desse estado. Quando não se lembra de nada, disse que não sonhou, mas a alma, vamos lembrar, a alma é o espírito encarnado, a alma não deixou de ver e gozar de sua liberdade. Nos ocupamos aqui mais especialmente das aparições em estado de vigília. Então, o que ele está colocando aqui?
nestas perguntas, nessas colocações que ele está fazendo aqui para os espíritos, ele está se preocupando com as aparições no estado de vigília, acordar. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem antes a uma classe do que de outra, né? Então é uma classe determinada, uma classe determinante que faz com que esses espíritos possam ser vistos? É essa a pergunta do Kardec. Eles respondem não. Podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores. É dado a todos os espíritos se manifestarem visivelmente? Todos o podem, mas não têm sempre a permissão nem a vontade. Então nós estamos vendo aqui duas coisas que são necessárias para que possa ter essas aparições. Permissão do plano espiritual superior. Por quê? Porque existe hierarquia, porque existe coordenação, as coisas não estão ao relento, tudo faz parte de um progresso, de um processo, né, de uma logística de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. Então, existe uma hierarquia a qual todos estão subordinados. Então, todos o podem, todos os espíritos podem aparecer, mas não tem sempre a permissão nem a vontade. É a vontade de estar realizando algum trabalho, né? Ou a vontade suficiente para ter energia suficiente para assustar, porque tem muitos espíritos que aparecem para meter medo, para assustar. Precisa de vontade e de permissão. Qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende, eles respondem. Segundo sua natureza, né, segundo a natureza desse espírito, o objetivo pode ser bom ou mal. Então, dependendo da natureza, da índole dele, o objetivo dele é bom para ajudar, para fazer diferença para aquela pessoa com quem ele está se manifestando, ou para assustar, né? Se for uma ideia de meter medo, né? Um espírito que quer meter medo numa pessoa encarnada. Como essa permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Como é que pode? Se é um desejo ruim, se o objetivo é para o mal, como é que foi dada a permissão? É, então, para experimentar aqueles aos quais aparecem. Ou seja, existe a permissão porque é um teste, é uma prova para aqueles aos quais eles aparecem. Porque não existe vítima nesse planeta. Então, se existe um espírito que está ali, que ele tem o interesse de perturbar, ou ele está pela mágoa, está pelo ódio, está pelo desejo de vingança, porque algo foi feito a ele. Então, aquela pessoa de quem ele está querendo se vingar, em outra vida, ou até naquela mesma vida, fez algo para ele. Então, ele está ali, né, digamos assim, com uma algema, e é permitido para experimentar aquele que está passando pela situação, qual vai ser a sua reação, como ele vai lidar com isso, quantos não melhoram por causa disso, porque vão buscar uma casa espírita, vão buscar um tratamento, começam a estudar, começam a se melhorar, começam a orar por esses irmãozinhos menos esclarecidos que estão à nossa volta, porque todos nós temos, porque se fôssemos bons não estaríamos na Terra não tem bom. Todos nós aqui somos devedores, por isso que nós estamos aqui. Então, às vezes, digamos assim, esses acontecimentos, eles são a catapulta que faz com que a pessoa cresça, com que a pessoa melhore, porque ela vai buscar ajuda. Então, então para experimentar aqueles aos quais aparecem. A intenção do espírito pode ser má, porém, o resultado pode ser bom. Vamos lembrar Emmanuel, quando ele coloca que indiretamente o mal sempre está trabalhando para o bem. Sempre. O mal está sempre indiretamente trabalhando para o bem. Por isso que eles colocam aqui. A intenção do espírito pode ser má, porém o resultado pode ser bom.
Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm uma intenção má em se fazendo ver? Eles respondem: amedrontar e frequentemente vingar-se. Primeiro é amedrontar, que essa é a intenção básica, e frequentemente se vingar, porque tem os zombeteiros que querem só amedrontar para caírem na gargalhada, né? Qual é o dos espíritos, né, que vem com uma boa intenção? Ou seja, qual é o objetivo dos espíritos que vêm com uma boa intenção? Consolar as pessoas que os lamentam, né? As pessoas que sentem saudades deles, as pessoas que estão sofrendo pela partida. Provar que existem e que estão perto de vós. Dar conselhos e algumas vezes reclamar assistências para eles mesmos. Então nós vemos aqui, os motivos são vários, né? Consolar, né? Dar um abraço, dar um consolo, olha, eu tô bem, para uma mãe, né? Para um pai, para um irmão, para um marido, para uma esposa, para um filho, eu tô bem, as coisas estão bem, fica tranquilo. Provar que existem, né? Olha, a vida continua, não acha que as coisas terminam, que estão perto de nós, né? Dar conselhos, aqueles que querem ajudar, né? Nós vemos isso nos livros do André Luiz, várias mães, várias vós, alguns pais, né, que pedem para poder se encontrar com os filhos em sonho, netos, para poder dar conselhos, poder ajudar, e algumas vezes reclamar assistência para eles mesmos, pedir ajuda, pedir orações, pedir ajuda. Que inconvenientes haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Ou seja, por que todos nós não vemos? Por que todos nós não ficamos juntos e misturados, encarnados e desencarnados? Essa é a pergunta do Kardec. Estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão incessante o perturbaria, o torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, crendo-se só, age mais livremente. Então nós vamos ver a perturbação, né? As pessoas que normalmente, principalmente antigamente, as pessoas que eram videntes acabavam internadas, fazendo tratamento em hospital psiquiátrico, tomando choque, eram consideradas loucas, né? Então é uma situação difícil. E se a pessoa visse o tempo todo, ela não estando, ela vendo os espíritos, ela é, digamos assim, tolhida na sua liberdade. Então, sei lá, uma pessoa que está entrando num motel, se ela visse aquele mundaréu de espíritos infelizes, depravados, doentes, né, equivocados, precisando de muita ajuda, de muita assistência, deformados, que existem nesses lugares, ela não entraria. Pura e simplesmente ela não entraria. Então ela ficaria tolhida do seu livre-arbítrio. Por quê? Porque não é que ela deixou de entrar porque ela mudou a sua concepção, porque ela mudou a sua vibração. Não, porque ela ficou com medo, ficou assustada com o que está vendo. Isso em várias outras situações, né? Alguns tipos de reuniões, alguns tipos de festas, bares, né? Casas noturnas, né? Casa noturna, ela é forrada dos irmãozinhos que estão buscando copos, narizes para cheirar, né? Piteiras. Eles vão nesses lugares justamente para vampirizar. Então as imagens que se tem nesses lugares são terríveis. Quem tem possibilidade de ver sai correndo. Não entra, com certeza não entra. Então, estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão incessante o perturbaria, o torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, com certeza. Enquanto que, crendo-se só, age mais livremente. Nós não podemos esquecer as palavras do Paulo. Nós somos vigiados por uma legião de espíritos. Nós temos uma legião à nossa volta. Todos nós vivemos em condomínio. Quanto aos incrédulos, eles têm bastante meios para se convencerem. Se quiserem se quiserem se aproveitar desses meios que estão à disposição de todo mundo para se convencerem, por isso que ele coloca, se quiserem desses meios se aproveitar.
e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabeis bem que existem pessoas que viram e não creem mais por isso, uma vez que dizem serem ilusões. Não vos inquieteis por essas pessoas, Deus se encarrega delas. Não perca tempo com elas. O Kardec já colocava lá e hoje a gente tem que ratificar. Não percamos tempo com os incrédulos. Não percamos tempo com as pessoas, não vamos gastar energia, porque a palavra, as nossas colocações são energias que nós estamos doando. Se elas forem para uma boa causa, ótimo. Se não, vamos nos manter em silêncio. Vamos guardar as nossas energias. Se alguém coloca, eu não acredito em reencarnação, tudo bem, é um direito seu. Eu não acredito que exista alguma coisa depois da morte, tudo bem, é um direito seu. A gente tem que respeitar o direito, o tempo do outro e o lugar que o outro está. Não gastar a energia com as pessoas que estão nessa posição, até porque isso não muda nada. Ela não acredita em reencarnação, não muda nada. Ela vai reencarnar, ela vai desencarnar e ela vai reencarnar. Ah, eu não acredito, depois a morte acaba tudo, não existe nada depois da morte. Tudo bem, é um direito que a pessoa tem. A hora que ele desencarnar vai ter um susto. E pronto, acabou. Como diz Francisco de Assis, o evangelho precisa ser pregado, precisa ser levado em todos os cantos e a todos os lugares. Em último caso, se for necessário, deve-se usar as palavras. Nós temos que parar para pensar nas palavras de Francisco de Assis. Aí tem uma nota do Kardec. Haveria tanto inconveniente em se ver constantemente em presença dos espíritos, como ver o ar que nos rodeia, ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao redor de nós e sobre nós, de onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que sabe melhor do que nós os que nos convém. Da mesma forma que se nós conseguíssemos ver todos os vírus, né? Se a gente conseguisse ver todas as bactérias que existem em todas as coisas, se a gente conseguisse ver todas as sujeiras, tudo que está no ar, tudo aquilo que nós respiramos, tudo aquilo que vem junto, que está junto com o nosso alimento, seria terrível. Então Deus sabe o que faz. Se nós lembrássemos do passado, seria torturante o tempo todo. Deus é misericordioso, por isso que a gente reencarna com esquecimento. Deus é justo e misericordioso. Como diz o Simão Pedro palestrante, Deus é infinitamente justo na sua misericórdia e infinitamente misericordioso na sua justiça. Se a visão dos espíritos é inconveniente, por que é permitida em certos casos? Né? Tem lógica. Boa pergunta. O Kardec é o bom senso encarnado, né? Como disse Flammarion. Então, se é inconveniente, por que é permitido, né? Em alguns casos que se veja. É para dar uma prova de que não morre tudo com o corpo e que a alma conserva a sua individualidade depois da morte. Essa visão passageira basta para dar essa prova e atestar a presença de vossos amigos perto de vós, mas não tem os inconvenientes da permanência. Nos mundos mais avançados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Eles respondem: quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso envoltório que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Então, quanto mais nós nos sublimarmos, nós nos elevarmos, o nosso perispírito for ficando cada vez mais etéreo, mais leve, mais iluminado, mais facilidade nós teremos para entrar em contato com o plano dos irmãos desencarnados, né? Principalmente, né? Porque ver os inferiores é uma coisa, mas para poder ver os espíritos mais elevados, precisa também estar numa estatura, estar num processo mais elevado. Então é a densidade desse nosso planeta, a densidade dessa nossa vestimenta, esse corpo que nós usamos aqui no planeta para poder estudar e aprender, que dificulta a nossa comunicação com o plano espiritual. Então por isso que ele diz,
É a grosseria do vosso envoltório que torna mais difícil e mais rara, por causa dessa grosseria, por causa dessa densidade do corpo físico e por causa da densidade do nosso perispírito pelo plano o qual nós estamos, que dificulta a percepção dos seres etéreos. É racional se amedrontar com a aparição de um espírito? Aquele que reflete deve compreender que um espírito qualquer que seja é menos perigoso que um vivo. Então, se você escuta um barulho à noite, você acha que é ladrão, acha que é alguém que está entrando na sua casa, vai ficar com medo e vai ficar preocupado. Se você perceber que é um espírito, tudo bem, não tem problema nenhum. É isso que ele está colocando aqui. Os espíritos estão colocando para ele, né? A resposta que os espíritos dão para Kardec. Aquele que reflete, ou seja, aquele que analisa, que faz uma análise mais profunda, deve compreender que um espírito, né, um desencarnado, qualquer que seja, por mais equivocado, por mais instigante que seja, é menos perigoso que um vivo. Os espíritos, aliás, vão por toda parte e não se tem necessidade de vê-los para saber que se pode tê-los junto a si. Vamos lembrar Paulo, né? Nós convivemos com uma legião, nós vivemos em condomínio, Paulo de Tarso, né? O espírito que quisesse causar dano, o poderia causar sem se fazer ver. E mesmo com mais segurança. Quanto mais dano ele quer causar, menos ele quer ser visto, menos ele quer ser percebido. Porque se ele está ali sorrateiro para causar um dano, a última coisa que ele quer é que alguém o perceba. Não é perigoso porque é espírito, mas muito pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e compelindo ao mal. Quer dizer, não é perigoso porque é espírito, mas pode ser muito perigoso aí pela influência que pode exercer sobre o pensamento daquele que não está no orar e vigiar, daquele que não está buscando o autoconhecimento, né? Daquele que não está o tempo todo vigiando para perceber a hora que algum irmãozinho instigante está tentando colocar uma ideia, né? Para perceber que aquele pensamento não é dele. Então, o que ele está dizendo? O espírito que quisesse causar dano poderia causar sem se fazer ver, e mesmo com mais segurança. Não é perigoso porque é espírito, mas muito perigoso pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e compelindo ao mal. Uma nota do Kardec. As pessoas que têm medo na solidão ou obscuridade raramente têm consciência da causa do seu pavor. Não saberiam dizer do que têm medo, mas seguramente deveriam temer mais de encontrar homens do que espíritos, porque um malfeitor é mais perigoso vivo do que depois de sua morte. Uma dama do nosso conhecimento teve uma tarde em seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que acreditou estar na presença de alguém, quer dizer, de alguém encarnado, né, de um ser vivo. Vivo todos somos, né, de um ser encarnado. E seu primeiro movimento foi o de espanto. Estando assegurada de que não havia ninguém, ela disse: parece que isto não é senão um espírito. Posso dormir tranquilo. Exatamente isso. Ela viu que era um espírito, foi dormir tranquilo. Aquele a quem um espírito aparece, poderia iniciar uma conversação com ele? Perfeitamente. E é mesmo que se deve sempre fazer em semelhante caso, perguntando ao espírito quem é, o que deseja e o que se pode fazer para ser-lhe útil. Isto é importante. Se teve uma aparição, se está vendo alguma coisa, teve uma permissão para isso e um motivo. Então pergunta quem é. Por que está sendo visto? Por que você está com a possibilidade de ver aquela pessoa? Como é que você pode ajudar? Do que aquela pessoa precisa? Então, é uma oração? Se for uma oração, faça ali, já na hora, uma oração, pedindo por esse irmão. E aí, a espiritualidade maior vai endereçar trabalhadores para virem ali auxiliar, né? Então, perguntar o que deseja e como que nós podemos ser úteis para eles. Se o espírito é infeliz e sofredor,
A comiseração que se lhe testemunha o alivia. Quer dizer, a benevolência, né, a fraternidade, a empatia de quem o está vendo e quer ajudá-lo, endereça uma oração para ele, o alivia. Só isso já o alivia. Se é um espírito benévolo, né, se é um espírito bom, um espírito que está ali para ajudar, pode vir com a intenção de dar bons conselhos. Vem para conversar e para dar bons conselhos, para ajudar. Aí o Kardec pergunta, na mesma pergunta ele continua. Nesse caso, como o espírito poderia responder? Interessante, né? Como é que ele vai responder? Vamos lembrar que aqui com o Kardec, todas as respostas que o Kardec recebe são por psicografia. Não havia lá com o Kardec, em todas as sessões que aconteceram na sessão, na Sociedade Espírita, não havia psicofonia, só psicografia. Então, era um médium psicógrafo que escrevia a resposta dos espíritos, que o Kardec ia juntando, ia pegando, ia perguntando para um, ia perguntando para outro. Então, aí ele coloca, se a pessoa aparece ali, não é o médium, não tem um médium por perto, não tem ninguém que vai escrever, como é que ele vai responder? Né? É a gente entender bem essa dúvida, bem clara para o Kardec ali, dentro dos trabalhos que o Kardec tinha e exercia, né? Então, nesse caso, como o espírito pode responder? Eles respondem, algumas vezes o faz por meio de sons articulados, né? Quer dizer, sons articulados, a pessoa acha que é um som articulado, mas ele está mentalmente, telepaticamente conversando com aquela pessoa que está ali. Como faria uma pessoa viva? O mais frequentemente a transmissão de pensamentos, né, que eu estava colocando. O normal é a transmissão do pensamento, ele transmite o pensamento e a pessoa ouve e acha que está ouvindo ali o som, mas ele está ouvindo o pensamento daquele espírito que está ali. Os espíritos que aparecem com asas, as têm realmente, ou essas asas não são senão uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, ponto. Delas não tem necessidade, uma vez que podem se transportar para toda a parte como espíritos. Aparecem segundo o modo com o qual querem sensibilizar a pessoa a qual se mostram. Uns aparecerão com o traje vulgar, né, com o traje do dia a dia, com trajes simples. Outros envolvidos em roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria de espíritos que representam. Então, eles podem aparecer dessa forma para se colocar para aquela pessoa, para ela não se assustar, como a ideia do anjo que a Igreja Católica faz é de um ser alado, né, com asas. Então a pessoa pode aparecer nessa forma para que a pessoa não se assuste, para que ela possa ajudar. Da mesma forma que os irmãozinhos instigantes que querem assustar, aparece com chifre, aparece com olho vermelho, aparece com escama, aparece numa forma animalizada, que é para assustar, que é para ter medo, para ficar parecido com, né, aqueles, bom, entre aspas, né, demônios que as religiões, principalmente na Idade Média, desenharam e colocaram, né? As pessoas que se veem em sonho são sempre aquelas das quais tem o aspecto, e aquelas pessoas que a gente vê são mesmo elas, que nós estamos vendo em sonho, a gente lembra, eu sonhei com meu pai, ou eu sonhei com meu irmão, ou eu sonhei com fulano, são sempre mesmo essas pessoas que a gente lembra depois, né? São elas mesmo que vieram no sonho? É isso que o Kardec está perguntando. São quase sempre essas mesmas pessoas que vosso espírito vai encontrar ou que vem vos encontrar, né? As duas coisas, a pessoa se desdobra no sonho e vai até onde esses irmãos estão e se encontra com eles, como eles podem vir também à Terra e se encontrar com o irmão que está desdobrado ali durante o sono. Os espíritos zombeteiros não poderiam tomar a aparência de pessoas que nos são caras para nos induzir ao erro? Eles respondem, não tomam aparências fantásticas, senão para se divertirem às vossas custas, mas as coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Então, o que ele está colocando aqui? Dependendo da situação, dependendo da colocação, dependendo do merecimento, há coisas que o plano superior não permite com que eles brinquem.
se transformando numa outra pessoa. Mas isso depende daquele para o qual eles vão aparecer. Por quê? Porque se é uma pessoa dada à mentira, uma pessoa hipócrita, uma pessoa dissimulada, uma pessoa que, digamos assim, não tem respeito e não tem ali uma vivência com a verdade, ele vai atrair espíritos iguais a eles, análogos, e aí esse espírito sim pode tomar uma aparência mentindo para ele, como ele mente para as outras pessoas. Os iguais se atraem. Então o que eles colocam? Mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Os espíritos zombeteiros, eles podem vir brincar com uma série de coisas, mas há coisas que não lhes é permitido brincar pelo merecimento da pessoa que está ali. Isso que precisa ficar bem entendido. Não é porque vem a fada madrinha e com a varinha mágica não permite que minta pro fulaninho. Não. São os méritos, são as sintonias, os pensamentos, palavras, sentimentos, vivência daquele encarnado que vão coibir, vão impossibilitar que aquele espírito se coloque numa posição de brincar com os sentimentos dele. Se ele brincar com os sentimentos dos outros, ele está abrindo a porta para que encarnados e desencarnados brinquem com os sentimentos dele. Né? A lei de causa e efeito. Ela é a lei universal de Deus. Sendo o pensamento uma espécie de evocação, compreende-se que provoque a presença do espírito. Aqui o Kardec está sendo claro. Mas como acontece que, frequentemente, as pessoas nas quais mais se pensa, que se deseja ardentemente rever, não se apresentam jamais em sonho, enquanto que se vêem pessoas indiferentes, às quais não se pensa de nenhum modo. É uma pergunta interessante. Por quê? Por que aquela mãe que pensa tanto naquele filho, aquela mulher que pensa tanto no marido, o marido que pensa tanto no filho, na filha, na esposa, não aparece para eles nem aparição, às vezes nem sonho. Aparição muito menos, mas nem sonho. Nós estamos aqui falando de aparições e aparições em vigília, né? Tudo que nós estamos vendo aqui é aparições em vigília. Os espíritos respondem. Os espíritos não têm sempre a possibilidade de se manifestarem à visão, mesmo em sonho, e apesar do desejo que se tem de vê-los. Causas independentes da sua vontade pode impedi-los. É frequentemente também uma prova da qual o mais ardente desejo não pode isentar. É uma prova para quem foi, é uma prova para quem ficou, né? Aquele que está ali, ele precisa estar muito calmo, ele precisa estar muito tranquilo, ele não pode, em hipótese alguma, perturbar aquele que desencarnou. Então, enquanto ele estiver numa situação que, se ele encontrar o que desencarnou, ele vai perturbá-lo, não é permitido que ele encontre, nem que ele vá ao encontro, nem que a pessoa que desencarnou venha ao encontro dele em sonho, quanto mais em aparição. Então, o que eles estão colocando aqui é frequentemente também uma prova da qual o mais ardente desejo não pode isentar. Quanto às pessoas indiferentes, se não pensais nelas, é possível que pense em vós. Então, você não está pensando naquela pessoa, mas ela está pensando em você. Então, por isso que pode acontecer ali aquela aparição, né? Aquela aparição momentânea de alguém que pensa em você, embora você não se lembre dela. Aliás, não podeis fazer uma ideia das relações do mundo dos espíritos. Aí reencontrareis uma multidão de conhecidos íntimos, antigos e novos, dos quais não tendes nenhuma ideia no estado de vigília. Então, quando nós estamos acordados, a gente não tem ideia das pessoas que nós conhecemos, das pessoas que nós amamos ardentemente, que estão desencarnados, né? Pessoas que nós conhecemos e amamos em outras vidas. Então, essas pessoas podem até aparecer para nós e a gente olhar um desconhecido, não faço a menor ideia de quem seja. A gente não faz a menor ideia aqui, nesta encarnação. Mas quando nós estamos desdobrados ou quando nós estamos
quando estivermos desencarnados, nós vamos lembrar quem é aquela pessoa e com certeza uma pessoa muito cara para nós. E como somos caros para elas também, né? E aqui tem uma nota do Kardec. Quando não há nenhum meio de controlar as visões ou aparições, pode-se sem dúvida colocá-las à conta de alucinações. Mas quando são confirmadas pelos acontecimentos, não se poderia atribuí-las à imaginação. Tais são, por exemplo, as aparições no momento da morte, em sonho ou estado de vigília, de pessoas às quais não se pensa de nenhum modo e que por diversos sinais vêm revelar as circunstâncias de todo inesperadas do seu fim. Aquelas pessoas que a pessoa que está desencarnando ali diz que vê. Então, que nós estamos aqui falando só de aparições, né? A gente não pode esquecer o assunto. Que ele vê aquela aparição, aí ele que está dizendo para ele que ele tá desencarnando, que ele está voltando para casa. Pessoas que ele não pensava há muito tempo, aí ele fala, nossa, eu tô vendo a minha avó, eu tô vendo... Pessoas que ele não pensava há muito tempo, que ele nem lembrava, mas e que as pessoas quando estão no leito de morte comentam que viram em vigília, nós estamos sempre colocando, né? Vem a aparição daquela pessoa, né? Viram-se muitas vezes cavalos se empinarem e recusar avançar diante de aparições que amedrontam aqueles que os conduzem. Se a imaginação produz alguma coisa entre os homens, seguramente ela nada afeta os animais. Ou seja, se fosse uma alucinação, o cavalo não se assustaria e não pararia. Teve uma aparição, o encarnado está vendo. O animal se assustou, o animal parou, porque o animal está vendo também. É isso que o Kardec está colocando aqui. Aliás, se as imagens que se vêem em sonho fossem sempre um efeito das preocupações da vigília, nada explicaria por que frequentemente ocorre que não se sonha jamais com as coisas em que mais se pensa. Aí vamos continuar. Por que certas visões são mais frequentes no estado de enfermidade, que é o que nós estávamos comentando aqui, né? No estado de doença, no estado de enfermidade, que o perispírito está mais desligado do corpo, então tem mais facilidade para se ter essas aparições, ter essas visões, né? Ocorrem igualmente no estado de saúde perfeita, mas na enfermidade os laços materiais estão frouxos. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito, que entra mais facilmente em comunicação com outros espíritos. Isso é lógico, né? Por estar ali praticamente o perispírito desligado do corpo, pela fraqueza do corpo, por estar debilitado, tem mais facilidade de estar em contato com o plano espiritual. As aparições espontâneas parecem ser mais frequentes em certos países. É que certos povos são melhores dotados do que outros para ter esses tipos de manifestações. Então, Kardec está colocando aqui que em alguns países, né, ele tem esses relatos, as aparições são mais frequentes, são mais constantes do que em outros. Vamos lembrar que essas aparições, né, que nós estamos vendo aqui, se dão para pessoas que não são médiums ostensivos. Nós estamos falando aqui do médium normal, as pessoas comuns que de vez em quando, né, uma vez ou outra, às vezes até uma vez só na vida, vê uma aparição, né? Então ele coloca aqui, olha a resposta do Kardec. Aliás, pergunta do Kardec, né? Porque certos povos têm mais aparições, a resposta dos espíritos. Levantais um processo verbal de cada aparição, quer dizer, você catalogou cada aparição, você fez uma estatística, os espíritos devolvem com uma pergunta para o Kardec. Levantais um processo verbal de cada aparição? As aparições, os ruídos, todas as manifestações, enfim, estão igualmente espalhadas sobre toda a Terra, mas apresentam caracteres distintos segundo os povos nos quais ocorrem. Entre aqueles, por exemplo, nos quais a escrita está pouco disseminada, não há médiuns escreventes. Entre outros, existem muitíssimos. Aliás, o mais frequentemente,
há mais ruídos e movimentos do que comunicações inteligentes, porque estas são menos preferidas e procuradas. Ou seja, num lugar onde poucas pessoas sabem ler e escrever e a comunicação se dava por escrita, então o único jeito que os espíritos tinham de fazer alguma coisa era através de ruídos. E é isso que eles estão explicando aqui. Nos lugares como Paris, ali, né, onde o Kardec estava, que era o centro cultural do mundo, né, era a reencarnação ali dos luminares, né, dos iluministas, por isso que é também, né, a volta, né, da cultura, do saber, da arte, da Grécia, estão muitos reencarnados na França ali durante o Iluminismo, né? Que é a época que o Kardec está ali, é o suprassumo do conhecimento da ciência. Então, ali, e seria por escrita, seriam manifestações inteligentes como foram. Né? Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui na metade do século XIX. Por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria um efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Eles respondem: é pela mesma razão que vos faz ver durante a noite as estrelas que não vedes no pleno dia. Qual que é a razão? O sol. O sol é uma luminosidade tão grande, é uma luz tão grande, que a gente, quando é dia, a gente não vê as estrelas. Por quê? Porque elas continuam lá. Elas não deixam de estar lá. Mas a gente não pode ver por causa da claridade do sol. Então, a luz do sol não permite que se veja uma luminosidade, uma aparição que seja etérea, né? Que seja muito vaga. Que ele está colocando aqui. A gente não vê essa aparição pela mesma razão que vos faz ver durante a noite as estrelas que não vedes em pleno dia. À noite, no escuro, você pode ver a estrela, porque o sol não atrapalha. Durante o dia você não consegue ver. A grande claridade pode apagar uma aparição pouco nítida, mas é um erro crer que a noite nisso sirva para alguma coisa. Então, interrogai todos aqueles que já tiveram aparições e vereis que a maioria as tiveram de dia. A grande maioria dessas aparições aconteceram de dia, né? E aqui ele está fazendo o quê? Está mandando o Kardec pesquisar. Mas é um erro crer que a noite nisso sirva para alguma coisa. Interrogai, ou seja, vá pesquisar, vai fazer uma pesquisa séria. Interrogai todos aqueles que já tiveram aparições e vereis que a maioria as tiveram de dia. Manda o Kardec fazer uma pesquisa. O fato das aparições, aqui, desculpa gente, é uma nota do Kardec, já comecei a ler sem avisar, é uma nota do Kardec. O fato das aparições são muito mais frequentes e mais gerais do que se crê, mas muitas pessoas não as confessam por medo do ridículo, de outros atribuí-los à ilusão. Se parecem mais multiplicados entre certos povos, isso ocorre porque eles conservam mais cuidadosamente as tradições verbais ou eles conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre amplificadas pelo atrativo do maravilhoso, né, do místico, ao qual se presta mais ou menos o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz ver efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. Então, aí é uma ilusão, né? A credulidade, a imaginação faz ver fenômenos nas coisas mais simples, mais vulgares, mais comuns, né? O vento passando pelos troncos, o vento passando por alguma coisa fazendo barulho, o vento batendo uma janela e uma série de outras coisas que são coisas normais, simples e que as pessoas podem acreditar ao sobrenatural. O silêncio da solidão, o escarpamento dos barrancos, né, o barulho que faz, né, as pedras rolando nos barrancos, o rugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, que se presta à ilusão por imaginações simples e ingênuas
que contam de boa fé o que viram e o que acreditaram ver. Mas, ao lado da ficção, há a realidade. E para livrá-la de todos os acessórios ridículos da superstição, que o estudo sério do Espiritismo conduz. É para livrar da superstição, é para livrar da imaginação excitada que o Espiritismo trabalha, estuda, que é o que o Kardec estava fazendo ali na Sociedade Espírita, né? Que aí nós precisamos entender, né, separar com muita clareza o que é da imaginação, o que é da mistificação, inclusive de alguns povos pelas religiões que têm, né, de estarem sempre vendo essas aparições, e das pessoas que dizem ver também, é só a imaginação delas. A gente não pode esquecer no Pinga Fogo uma senhora que coloca para o Kardec que estava vendo uma série de espíritos ali em volta dele, que estavam vestidos assim. O Chico, dotado de todas as mediunidades, né? Tenha todas. Ele muito educadamente coloca a irmã, né? Porque a pergunta vem através do repórter, ele coloca para ele, essa nossa irmã deve estar num plano muito superior, deve estar num plano muito mais elevado, porque eu nada vejo. O único espírito que se encontra aqui ao meu lado é o Emmanuel. Então ela estava, como a gente diz hoje em dia, viajando na maionese. E o Chico, educadamente, né, colocou os pingos nos is. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente em estado de êxtase, né? A visão, quer dizer, a pessoa consegue ver num estado comum, no estado normal, né, vendo com os olhos, ou ela só consegue ver no êxtase, né, quando ela está em transe, né? E eles respondem, pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem bastante frequentemente estão no estado particular vizinho do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. Vamos lembrar, né, o Livro dos Espíritos, na questão 447, quando nós falamos ali, nós temos o Livro dos Espíritos no canal, quando nós vimos ali a questão da dupla vista. A dupla vista é uma paranormalidade. A dupla vista é a capacidade que o espírito tem de sair, ir para outro lugar e ver o que está acontecendo. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo, né, de Tarso. Nós vamos ver Lívia no Há 2000 anos, né, que ela vai ver Jesus lá na cruz e ela entra em sofrimento ali, começa a orar por ver Jesus ali. Jesus conversa com ela para que ela se tranquilize, para que ele estava bem, né? Então nós vamos ver essa capacidade de sair e se desdobrar, que é olhar com a alma que vê, né? O perispírito que está saindo, indo lá, vendo e voltando, né? Então é uma capacidade que a pessoa tem de ir e voltar rapidamente. Isso não tem nada a ver com mediunidade, isso é paranormalidade, né? No caso aqui, como ele está colocando, da dupla vista. Aqueles que veem os espíritos, veem pelos olhos, ou seja, veem pelo sentido da carne, né? Pelos olhos. Eles respondem, eles o creem, quer dizer, creem que estão vendo com os olhos da carne, com os olhos desse corpo físico, mas na realidade é a alma quem vê. É o perispírito, né? A alma é o espírito encarnado, ela está sendo coordenada pelo perispírito. Então é o perispírito que está vendo ali. E o que o prova é que se pode ver com os olhos fechados. Então a pessoa que vê uma aparição, ela pode fechar os olhos que ela vai continuar vendo, porque não são os olhos físicos que estão vendo. Como o espírito pode tornar-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações e se prende à propriedade do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Vamos lembrar, nós já estudamos isso no Livro dos Espíritos. O perispírito é plástico, ele é moldável, ele pode se moldar
ele pode se densificar. Nós vamos ver André Luiz se densificando para que outro espírito o visse. Nós vemos isso no Sexo e Destino, que ele está o tempo todo ali vendo o Marcondes ou Marconi, não lembro agora o nome do espírito que vive junto com o Cláudio Nogueira. Ele está o tempo todo ali junto, mas o espírito não vê, porque ele é superior a ele, né? O obsessor, não é obsessor, né? Ele vive em simbiose ali com o Cláudio Nogueira. É um espírito inferior. Para ele poder se fazer visto, ele se densifica, vai para fora do apartamento, se densifica e bate na porta, para que o espírito atenda, para que aí o espírito vê, porque ele fica na condição que o espírito possa ver, né? Então é o que ele está colocando aqui. O perispírito se plasma, né? Se molda. O espírito propriamente dito pode se tornar visível ou bem não o pode, senão com a ajuda do perispírito? Olha a pergunta. O espírito propriamente dito, que nós somos espírito, nós nos comunicamos através do perispírito em todas as situações. Nós vamos ter o perispírito para aquele orbe que nós estivermos. Nós já vimos isso no livro dos Espíritos. Então ele pode se tornar visível, o espírito pode se tornar visível, ou bem não pode, senão com a ajuda do perispírito. Ou seja, há a possibilidade de um espírito se tornar visível sem a ajuda do perispírito? E eles respondem: no vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial, que é o perispírito. Ele é semimaterial, ele é quintessenciado, mas ele tem matéria do planeta do qual nós estamos estudando e trabalhando. Que aqui no caso, o nosso perispírito aqui tem matéria da Terra. Ele é semimaterial da Terra e é ele que comanda esse envoltório, né? E nós que estamos pensando aqui, estudando, somos espírito. A mente está em nós, espírito. Nós somos espírito. Então, no vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial. É o intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos, né? Sobre a visão. É sobre esse envoltório que eles aparecem às vezes, com uma forma humana ou qualquer outra, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tão bem na luz quanto na obscuridade. É o perispírito que nós vemos. O espírito se manifesta sempre através do perispírito. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível? Aí eles colocam condensação, não é a palavra. Então, condensação não é a palavra correta. Nós vamos ver o André Luiz usando nos seus livros a densificação. Por quê? Porque eles colocam aqui que condensação não é a palavra. É antes uma comparação que pode vos ajudar a fazer compreender o fenômeno, porque não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, se produz no perispírito uma disposição particular que não tem analogia para a voz e que o torna perceptível. Não tem analogia, não tem como comparar, não tem como ele explicar, não tem como os espíritos darem uma comparação para que a gente possa entender o que acontece para que o espírito possa se tornar visível. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis, ou seja, não se pode prender, inacessíveis ao tato, inapreensíveis como num sonho, em seu estado normal. Entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença. O que ele está dizendo? Inapreensíveis, não se pode prender. Uma porta, alguma coisa não vai prendê-los. Mas eles podem se tornar tangíveis. Ou seja, a gente pode tocá-los, porque ele está colocando inacessíveis ao tato, você tentar tocar e não conseguir. Em alguns casos você pode tentar conseguir e vai passar a mão no ar. Mas se o espírito conseguir, se ele tiver condições para isso e vontade, mas ele precisa ter condições para isso, ele pode ficar tangível, ele pode ser tocado, como ele pode tocar na pessoa e deixar marcas da pressão que ele exerce. É isso que eles estão colocando.
Inapreensíveis como num sonho, não podem ser presos em seu estado normal. Entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença e mesmo, em certos casos, tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova que entre eles e vós há uma matéria. Todo mundo está apto para ver os espíritos? No sono, sim. Eles deixam bem claro, no sono, sim. Mas não no estado de vigília. Porque os médiuns videntes são raríssimos e as aparições também não são tão comuns assim. Então, mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê sem intermediários. Na vigília, é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Por isso, as condições não são inteiramente as mesmas. A que se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Essa faculdade depende do organismo. Prende-se a facilidade maior ou menor que tem o fluido do vidente para se comunicar com o fluido do espírito. É a sintonia, né, dos fluidos, das energias. Vamos lembrar que fluido aqui na época do Kardec tem outra conotação que a gente chama de energia. Perdão. Então, é a capacidade das energias do espírito que está se manifestando com as energias daquele que está vendo. Ou seja, tem que ter uma similaridade, uma sintonia entre eles. Assim não basta o espírito querer se mostrar. É preciso ainda que encontre na pessoa a qual quer se fazer ver a aptidão necessária. Essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Ela pode, como todas as outras faculdades, mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, por temor de superexcitar a imaginação. Ou seja, é daquelas que se deve deixar acontecer, deve vir a natural. Por quê? Porque senão pode se superexcitar a imaginação e as pessoas começarem a ver coisas como essa senhora e achar que é vidente. Né? Tem tanta gente que acha que é vidente e está só ali loucubrando, está só ali dentro da própria imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional. O médium vidente que vê espírito o tempo todo é excepcional. Quando os espíritos dizem excepcional, é raro, é muito difícil e não está nas condições normais do homem. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isso se pode, algumas vezes, mas muito raramente. De novo, quando eles dizem muito raramente, raro, muito difícil, ela é quase sempre espontânea. É necessário para isso estar dotado de uma faculdade especial, tanto o espírito quanto aquele que vai ver a aparição. Precisa ter uma sintonia muito fina ali, né, entre as energias do espírito encarnado e do espírito desencarnado. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa da forma humana? A forma humana é a forma normal. O espírito pode lhe variar a aparência, mas é sempre o tipo humano. Mesmo que ele esteja ali querendo assustar, ele vai estar dentro de um tipo humano, né? Nós vamos ver em alguns casos que com a zoantropia, né, que é se transformar num animal, ele está ali com a aparência de um animal, mas dá para se perceber que é um homem, que é uma mulher, que é um ser humano que está com aquela aparência ali de animal. Não podem se manifestar sobre a forma de chama, né? Por que o Kardec pergunta isso, né? Porque vamos lembrar a questão, né, da sarça ardente que não queimava, né? Era uma chama. Então ele coloca, era um espírito que está ali. Nós temos o caso também na história de Roma, que é do espírito do Sérvio Túlio, né? Que a mãe vê na criança uma chama, né? Ela vê assim uma luz, né? Então, o que ele pergunta aqui? Não se pode manifestar sobre a forma de chama? Podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos para atestarem sua presença, mas não são os próprios espíritos. Eles podem produzir as chamas, né, como a sarça ardente, os clarões, né, as visões que as pessoas veem de clarões, de efeitos, de chama, de sons. Os espíritos produzem, mas não são os espíritos que estão ali na chama, eles estão produzindo o efeito. A chama, frequentemente, não é senão uma miragem, né? Uma visão, ou uma emanação do perispírito.
Em todos os casos, não é senão uma parte deles, né? É a energia deles que eles estão emanando, uma parte deles. O perispírito não aparece por inteiro, senão nas visões. Que pensar da crença que atribui os fogos fatos à presença de almas ou espírito? Hoje nós sabemos, né, que os fogos fatos, fogo fato quer dizer fogo de tolo, né, que são os gases de decomposição de matéria orgânica. Então, toda e qualquer matéria orgânica em decomposição produz o fogo de tolo, né, o fogo fato. Né, o pântano, os cemitérios, vai se ver essa energia, né, que sai da química da matéria em decomposição. Então eles respondem: o que pensar da crença que atribui aos fogos fatos a presença de almas ou espíritos? Eles respondem: superstição, produzida pela ignorância. A causa física dos fogos fatos é bem conhecida, é uma reação química. A chama azul que apareceu, disse, sobre a cabeça do menino Sérvio Túlio, era uma fábula ou uma realidade? E nós vamos ver que o Sérvio Túlio, ninguém sabe quando ele nasceu, mas ele desencarnou em 539 a.C. Ele foi o 6º rei de Roma, ele criou as primeiras leis sociais, ele foi uma pessoa muito importante, e a lenda diz que a mãe dizia que quando ele era criança ela viu uma chama, né, em volta dele. Então por isso que ele diz, né, a chama azul que apareceu, disse, sobre a cabeça do menino Sérvio Túlio, era uma fábula ou uma realidade? Os espíritos respondem: era real, foi produzida pelo espírito familiar, né, pelo mentor, ou por algum espírito do grupo familiar daquela criança. Então foi produzida pelo espírito familiar que queria advertir a mãe. Essa mãe médium vidente, aquele que estão colocando aqui, a mãe médium vidente, ela via assim, e ela estava vendo ali que o filho era diferente, né? Então, essa mãe médium vidente havia percebido uma irradiação do espírito protetor do seu filho. Então, aquilo que ela viu como chama, ela viu a irradiação do mentor do filho dela ali, que era um espírito elevado, né? Todos os médiuns videntes não veem no mesmo grau. Por quê? Porque os médiuns videntes, como qualquer outra mediunidade, não são iguais. Não, cada uma tem o seu particular, um é diferente do outro, né? São a diversidade dos carismas, como diz Paulo de Tarso, né? Então, todos os médiuns videntes não veem no mesmo grau, do mesmo modo que os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Enquanto essa mãe não via senão uma chama, um outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Ela via a chama do espírito protetor que estava ali do lado do filho, e um médium com outras características, um médium vidente com outras características, teria visto o próprio espírito do mentor, né, do espírito protetor que estava ali do lado de Sérvio Túlio. Os espíritos poderiam se apresentar sobre a forma de animais? Pode ocorrer, mas não são sempre, senão espíritos muito inferiores. Então nós vamos ver os irmãozinhos instigantes, os irmãozinhos nas regiões mais tenebrosas. A gente vê no livro Libertação, ali quando o Gregório, né, por indução, ele vê uma pessoa que está predisposta a isso pela culpa, né, pelo remorso, que ela está ali, né, se autodestruindo, se auto-obsediando ali pela culpa e pelo remorso. Ele olha para ela, aponta e diz: você é uma loba, e ela se transforma ali com as formas de um lobo, né? Nós vamos ver isso no Libertação. Então, o que acontece ali? Ele, com a força da energia dele, hipnotiza, né? Para que ela, com o sentimento de culpa também, achando que merece todo tipo de castigo e sofrimento, que é o que a culpa e o remorso faz, ela se transforma na hora, né? Ele vai buscar onde ele pode causar o efeito que ele quer causar. Então, aquele aqui pode ocorrer, mas não são sempre, senão, espíritos muito inferiores, que tomam essas aparências. Isso não seria, em todos os casos, senão uma aparência momentânea, porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro, qualquer que possa ser, a encarnação de um espírito. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos categoricamente dizendo que não existe a questão da mente em psicose. Ninguém encarna num animal.
Depois que entrou na forma hominal, passou. São estágios, ninguém retrograda. Ninguém que passou do animal para o hominal vai voltar atrás, porque já passou do estágio, já passou dessa posição e ninguém retrograda. É aí que nós entendemos o que não é não tem como voltar para trás. Então é o que ele diz aqui. Porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro qualquer possa ser a encarnação de um espírito. Os animais não são sempre senão animais e nenhuma outra coisa. Então, nós vamos ver na questão da zoantropia, que é o espírito que está ali deformando, né, o seu perispírito para ter a aparência de um animal. E aí vem uma nota do Kardec e aqui nós encerramos. Só a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É necessário uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver alguma coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco bizarras, né, um pouco extravagantes, nas quais algumas vezes eles se apresentam. Mas o medo faz ver o que não existe. E a gente vê isso claramente quando a gente está assustado, a gente vê coisas onde não tem, né? O medo faz ver o que não existe. O medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma dama muito inteligente, de resto, que se afeiçoou em excesso por um grande gato negro, porque acreditava, né? Acreditava que esse gato negro era ou acreditava de uma natureza sobreanimal. Acreditava que esse gato negro era na realidade, né, um espírito de uma pessoa ali. Mas não havia jamais ouvido falar do espiritismo. Então ela não conhecia o espiritismo. Então pode-se dar a ela essa condição de achar que era um outro ser que estava ali naquele animal. Se tivesse conhecido o espiritismo, faria-lhe compreender o ridículo da causa de sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de uma tal metamorfose. Então ela achava que era um espírito que estava ali na aparição com a forma, né, de um animal. E se ela tivesse estudado, aprendido, visto o que nós estamos vendo, o que nós estamos estudando, o que o Kardec nos deixou há 164 anos, ou até alguns, acho que é isso, hoje 164, mais ou menos isso, nós temos esses estudos para nos auxiliar. Nós temos, graças ao Chico Xavier, a quem nós temos que ser muito gratos sempre, nós temos 450 livros que ele também nos deixa para poder nos esclarecer. Nós temos o Divaldo, e nos traz Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues e outros. Então nós temos tanta coisa para nos esclarecer, e aqui é o que ele está colocando. Essa senhora nunca tinha ouvido falar, não tinha ideia, então ela imaginava que fosse um ser humano que estivesse ali naquele gato preto. Então aqui nós terminamos, né, esta questão das aparições, pergunta sobre aparições. No nosso próximo estudo, que vai ser o item 101, nós estamos no item 100, 30 perguntas dentro do item 100. Nosso próximo estudo, o item 101, ensaio teórico sobre as aparições. Até lá!